Então, primeiro falamos sobre oração, não é isso? E hoje vamos falar sobre a meditação da palavra. Lembre-se que essas cinco colunas, esses 5 alicerces, essas 5 bases que nós estamos tratando nas quartas-feiras, é sobre uma fé forte. A minha fé tem que estar forte, a minha fé tem que estar em dia. E eu preciso fazer 5 coisas todo dia para manter essa fé viva. A primeira é a oração, que a gente falou semana passada. Hoje leia aí. Olha o que Deus falou para Josué. Vamos ler juntos. Não se aparte da tua boca o quê? O livro desta lei. Preste atenção. Quando tem ponto e vírgula, você tem que dar uma parada, tá, gente? Quando tem uma vírgula, você respira para continuar lendo. É uma respirada. Continua. Quando tem ponto e vírgula, você para um pouco. Você espera. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Esse é um detalhe importante. Você tem que falar sobre o que você lê. Você tem que dividir com outras pessoas. Tem gente que ela não fala. Ela não conversa. A conversa que ela tem com o marido, com a esposa, é tudo, menos a palavra de Deus. Se tem um amigo ou uma amiga na igreja, fala de tudo, só não fala da palavra. Isso tem que ser uma coisa comum dentro da igreja. Nós conversarmos sobre aquilo que a gente está lendo. Eu li esse versículo, tem que estar na tua boca. Tem gente que na boca dela só sai o que não é bom, só sai o que não produz. A boca fala o que está cheio o quê? Coração. Então, a palavra de Deus tem que estar na minha boca. Você vê que tem gente que tem sempre um versículo. Às vezes ela não sabe nem onde está escrito, mas ela lembra do versículo. Ela lembra que o pastor falou na reunião. Ela lembra porque ela leu. Está na boca dela. Ela acorda de manhã, tem um versículo. Ela está passando por uma luta, ela fala da palavra. Ela encontra alguém passando uma luta, reclamando, ela rega a vida da outra pessoa com a palavra. Tem gente que é fonte de coisa boa, e a gente tem que ser isso. Amém? Antes, faz o quê? Medita nele, nesse livro, quando? Só de dia? Só de noite? Não, medita de dia e medita de noite, para que tenhas o cuidado de quê? Fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás o quê? Bem-sucedido. Um versículo tão poderoso. Medita de dia e de noite para fazer, para obedecer. Então a Bíblia é assim, eu tenho que ler, eu tenho que entender e eu tenho que praticar. Repete. Ler, entender e praticar. De novo. É assim. Não é só ler. Tem gente que lê, parece que... Eu vi um vídeo na internet, o rapaz falando que ele tinha leitura dinâmica e que ele lia um livro em segundos. Ele faz assim, ó. Li. A repórter começa a dar risada. Não é para ler a Bíblia assim, rapidinho, não. Por isso que eu falei, ler e entender. Aonde vem o entendimento? Da meditação. Meditação não é, tem nada a ver com isso. Não é isso. Meditar significa pensar, dar atenção, lembrar, mencionar, declarar, proclamar, invocar. Significa lembrança. No hebraico, a palavra meditar é zakar, que está ligado a tudo isso que eu falei. Então é você parar, ler e meditar, pensar, para você poder entender. Aí alguém vai dizer assim, mas bispo, eu leio e eu não entendo. Entende sim, a gente acabou de ler junto um versículo e você entendeu, ou não? Lê de novo o versículo. Não se aparte da tua boca o quê? O livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás o quê? Você entendeu? Entendeu?
O que tem que fazer? Meditar, ler, entender no caso, e quê? Viu como você entendeu? Agora você tem que fazer isso em casa. O problema é que a pessoa pega a Bíblia para ler em casa rapidinho. Aí deixa eu ler a Bíblia aqui, estou passando roupa. Espera aí, vou botar o feijão no fogo. Me deu um minutinho aqui, deixa eu ler rapidinho. Pega uma caixinha de promessa. Não, meditar é parar um pouco. Ou você acorda um pouco mais cedo, ou você vai dormir um pouco mais tarde, mas você vai sentar para quê? Para meditar. Amém? É por isso que a gente vê tanta gente fraca na igreja. Tem gente que ela não sabe como se conduzir, ela se sente perdida. Por que ela se sente perdida? Porque ela não tem a lâmpada, ela não tem a luz para os caminhos. Mas tem a Bíblia em casa, ela tem um tesouro dentro de casa, ela tem uma riqueza dentro de casa, mas que fica enterrada, que fica jogada. Ela não dá valor ao tesouro que ela tem. Se todo mundo meditasse, todo mundo da igreja meditasse e obedecesse e praticasse, vou falar uma coisa para você. Jesus já tinha voltado. Você sabia disso? Porque cada pessoa ia ser uma igreja. Como assim? Cada pessoa, cada indivíduo ia ser um ganhador de almas em potencial. Mas a gente não tem isso, infelizmente. Infelizmente. Se todas as pessoas de todas as igrejas, de Deus mesmo, meditassem na palavra como deveriam, já tinha acontecido uma revolução. Ou não? Sim ou não? Porque a palavra de Deus impacta, a palavra de Deus muda, a palavra de Deus me mudou. Foi a palavra que entrou em mim e me transformou. Jesus falou, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir, eu vou fazer. Tudo. Amém. Amém, gente. Mas para isso acontecer, a palavra tem que estar dentro. E não entra. A palavra não entra. A palavra que deveria coordenar, que deveria exortar, que deveria constranger, não entra. Bispo, como é que eu leio Mateus? Depois se acabar de ler Mateus, Marcos, estou te ensinando, anota para você não esquecer. Lê Mateus primeiro, o Evangelho, a história de Jesus, escrita por Mateus. Depois lê Marcos, você vai ver que tem muita coisa parecida. É a história de Jesus, escrita por Marcos. Aí você vai ler Lucas, você vai ver que tem muita coisa que repete, mas você vai ver as visões de cada um, o entendimento de cada um, o Espírito Santo vai falar com você, amém? Depois você lê João, João começa assim, no princípio era o verbo. O que é verbo? Verbo é palavra, verbo é palavra, no princípio era a palavra, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele se fez carne, e habitou entre nós. Amém. Quando você lê a Bíblia, você está sentado do lado de Jesus. Por isso que é impossível você não entender. Pode ser que no começo, por causa da linguagem, uma ou outra coisa você tenha dificuldade, mas depois flui. Amém? Quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo, não foi? Jesus estava armado. Jesus estava armado. Qual era a arma que Jesus tinha no deserto? Uma espingarda, uma faca. Qual era a arma? Era a palavra. Quando o diabo veio para tentar Jesus, Jesus deu logo um tiro. Pá! Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não, o meu alimento é a palavra. Novamente, pá! No final, pá, foi 3 tiros ali certeiros. Foi a palavra. Ler, meditar e falar da palavra de Deus foi a instrução dada a Josué para que ele se mantivesse o quê? Fiel. Por mais ocupado que estivesse com tarefas importantes, ele deveria ter tempo para o que é o quê? Indispensável. O quê? Sua vida espiritual. Pessoal, tudo pode esperar, menos a sua vida espiritual.
Quando uma pessoa passa mal, às vezes tem que ser levada às pressas para o hospital, é uma emergência, todo mundo age com muita urgência. Mais do que isso, é a minha vida espiritual. Mais do que o físico, é o espiritual. Vamos continuar. Para isso, Josué precisaria fazer muito mais do que uma simples leitura das Escrituras. Seria necessário o quê? Meditar nelas. E meditar é refletir nos conselhos divinos e entender os pensamentos do Altíssimo. Ter a mente mergulhada na palavra mantém a fé avivada e protegida das dúvidas. Aqueles que a priorizam, naturalmente, terão prazer em falar dela. Então, quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, mais eu aumento o meu arsenal para enfrentar o diabo, para enfrentar o mal, para enfrentar o mundo, para vencer a minha carne. Eu tenho que me apoiar nessa palavra. Às vezes eu vejo pessoas na igreja dizendo: poxa, eu conheço tão pouco da Bíblia. Conhece pouco porque lê pouco, porque se importa pouco. Porque quando eu me importo muito, qualquer hora é hora, qualquer lugar é lugar. Se você não investir na sua vida espiritual, você sempre vai depender de alguém. Eu não quero que você dependa de ninguém, nem de mim. Você tem que depender de quem? Só de Deus. Você tem que ter prazer em ler a Bíblia, prazer de falar com Deus e de ouvir a voz dele. Não pode ser um peso. Eu vou ler a Bíblia. Não, eu vou ler a Bíblia. É prazeroso. E isso é para tudo na nossa vida. Para tudo. Você está enfrentando uma luta no seu casamento. Você tem a promessa, você tem a palavra, você tem a garantia. Amém? Você está enfrentando uma luta que você está se sentindo sozinho. Teu marido te decepcionou, tua esposa te decepcionou, teu filho te decepcionou, o pastor da igreja te decepcionou, pessoas que eram para dar exemplo para você te decepcionou. Aí você fica: meu Deus, estou sozinha, estou sozinho. Não, está escrito: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu não estou apoiado em A, B ou C. Ele é comigo. Por quê? Porque Ele prometeu. Amém? Agora, por que eu tenho essa ousadia? Porque eu tenho essa palavra dentro de mim. Se você não tiver essa palavra dentro de você, quando vier o medo, quando vier a dúvida, quando vier a tempestade, você vai sucumbir. Por que tem gente que cai no pecado? Se arrebenta com o pecado, se destrói com o pecado, porque a palavra não entrou. Porque quando a palavra entra, ela tem temor. A palavra traz temor. Ela foge da aparência do mal. Não é o que está escrito? Fugir, pois, da aparência do mal. Olha que palavra poderosa. Não é fugir do mal. É fugir do quê? Do que parece mal. Agora, se eu não tenho essa palavra... Jesus falou isso para os fariseus: vocês são desse jeito porque minha palavra não entra em vós. A palavra não entra, bate e volta. Mas quando eu medito, a palavra entra. Eu entendo e eu pratico. Amém? Não te mandei eu? Vamos continuar. Esforça-te e tem o quê? Bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu? Josué não deveria hesitar, duvidar ou temer a nada. Afinal, a ideia de escolhê-lo foi de quem? Do Altíssimo. E ele mesmo seria o responsável pelo êxito. A Josué cabia somente a fé e a obediência às suas ordens. Teu Deus é contigo por onde quer que andares. As dificuldades para tomar posse da terra eram enormes. Mas a principal delas era o quê? Enfrentar os inimigos. No entanto, o povo tinha a garantia do poder e da presença do Eterno. Do mesmo modo, enfrentamos muitos inimigos, como o mundo e suas propostas pecaminosas, o desejo carnal e os conceitos malignos infiltrados em pessoas e quê? Em ideias. Porém, temos a garantia de que o Altíssimo é conosco. Então,
Como é que eu vou vencer o pecado? Na palavra. Como é que eu vou vencer o mundo? Como é que eu vou vencer o diabo? Como é que eu vou vencer o tempo? Porque muita gente está sucumbindo por causa do tempo. O tempo está passando e o tempo está vencendo ela. A palavra diz: não removeis os marcos antigos. Veja que para cada ideia que eu estou desenvolvendo com vocês, que a gente está meditando junto, eu estou falando um versículo. Não removais os marcos antigos. O que é um marco antigo? Era para delimitar. Então, marcava, daqui para lá a gente não pode passar. Era um marco antigo, já estava ali há muito tempo. Tem coisa na minha vida espiritual que eu comecei a fazer no início da minha fé e que eu não posso tirar. Moisés, Josué e todos os heróis da fé do passado morreram. Mas tudo que foi prometido a eles, continua. Faça a experiência de colocar o seu nome no lugar do nome deles e creia que as palavras de encorajamento que foram dadas a eles, agora são para você. O Senhor que fez tantas promessas continua o mesmo. Para alcançá-las, é preciso fazer o que Ele manda, sem medo. A gente vai ler o primeiro versículo de novo e vamos trocar, vamos colocar o nosso nome. Vamos lá, fala o seu nome aí. Cucato, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Cucato, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. É para você essa palavra, amém? É para mim. Quando você lê a Bíblia, quando você faz isso aqui, é como se você tivesse sentado assim para conversar com Jesus. Amém? Na oração você fala, na leitura com a Bíblia ele fala com você. Eu não consigo ficar um dia sem falar com a Cíntia. Primeiro porque ela não deixa. Eu tenho prazer de falar com a minha esposa. Eu não consigo ficar sem falar com ela. Eu amo a minha esposa, eu quero falar com ela. Tenho prazer de estar com ela, de estar junto, de conversar, de rir, de brincar, de falar as coisas que eu penso, de ouvir o que ela pensa. Eu gosto disso, me faz bem. Tem pessoas que eu tenho prazer de conversar. E quando eu fico muito tempo de falar com determinadas pessoas, eu sinto falta. E eu ligo. Ó, tô vivo, hein? Como é que você está? E tal. Eu gosto. Tem gente que eu tenho prazer de falar. Quem é assim também? Tem gente que você gosta de falar? Tem alguém que você gostaria de falar, mas não pode mais porque essa pessoa é falecida? Tem? Não tem? Natural, as pessoas vão morrer, a gente vai sentir saudade. Pessoal, ciclo da vida, faz parte. Mas eu quero que você pense a respeito disso. Deus quer falar com você. Você sabe o que é Deus ficar lá do céu e olhando para você? Fala comigo, pega lá, eu quero conversar com você, eu quero falar com você, eu tenho coisa para te falar. Aí você fala, você sente Deus te chamando para ler a Bíblia. Lá ou não sente? Fala a verdade. Quem aqui já sentiu Deus te chamar para ler a Bíblia e você ignorou? Seja sincero, você não leu. Fala aí, vamos lá. Foi o que você fez. Você fala, não, depois eu falo com o senhor. Você fez isso, e fez isso de novo, e fez outra vez, e fez mais vezes. Eu estou falando só de você não, eu estou pregando para você, é para mim também, eu também já fiz. Eu também já deixei Deus esperando. Eu estou falando desse jeito para você entender como a gente, em alguns momentos, é egoísta. Como a gente, em alguns momentos, inverte os nossos princípios. Deixa Deus esperando para atender alguém. Isso aqui não pode esperar. Crie um hábito. Amém, gente? Depois que você começar a ler, você vai se arrepender. Você vai dizer, por que eu não li antes? Vai ficar com raiva de você. E é bom. Que aí você pega firme mesmo. Eu quero você lendo a palavra. Amém? Quero você pegando fogo. Porque aí quando o diabo vier, ele vai encontrar você armado até os dentes. Amém? E com a arma cheia de munição. Quando ele vier, está escrito, pá! Quando ele
vier de novo, está escrito, pá! Amém? Quando vier uma tentação, pá! Pá, 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 pá! Amém, gente? Mas se você não tiver munição? Ô bispo, aconteceu, não sei o quê. Então, por favor, pessoal. Por favor, a gente está vivendo o final dos tempos. O mundo está pegando fogo, literalmente. Portugal, você viu Portugal? Pedindo ajuda em oração. Misericórdia. Está tudo queimando. Jesus está voltando. E é isso aqui que vai te salvar. É a palavra que vai te levar para Jesus.